Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Uma semana recheada de notícias, hein? Fica aqui até o final do vídeo para você saber o que de melhor acontece no futebol brasileiro e o que de pior também acontece. Sejamos justos, essa semana teve Libertadores, Copa Sul-Americana, muitos jogos interessantes, mas também notícias relevantes para a gente conversar no vídeo de hoje. Eu vou trazer para vocês informações sobre o caso Vai de Bet do Corinthians e também novas votações para a presidência da CBF no domingo que vem já, um dia antes do anúncio do Carlo Ancelotti como técnico, né? Um dia antes dele assumir como técnico da seleção brasileira. Então, assim, notícias sérias, importantes, mas antes vamos conversar sobre os jogos da rodada do meio de semana, da Copa Sul-Americana e também da Copa Libertadores, começando pelos jogos de terça-feira. O Grêmio empatou em 1-1 dentro de casa contra o Godoy Cruz. O jogo ficou marcado pela péssima marcação defensiva do Grêmio, né? Foi muito bem sufocado pelo Godoy, não teve tanto assim controle de jogo sobre os argentinos, fica na segunda colocação, não depende mais de si para classificar em primeiro lugar no grupo, vai depender da última rodada também, a questão ali de alinhamento de resultados do próprio Godoy e do seu próprio resultado. De bate pronto, o Grêmio tem que vencer, vai ter que vencer em casa, é favorito para vencer, mas vai ter que jogar bola, coisa que não está acontecendo. O time está indo muito mal na defesa e vai pagando pato, né? Vai pagando pato na Copa Sul-Americana, no próprio Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. O gol do Grêmio foi marcado pelo João Pedro, um chute meio esquisito, mas que acabou sendo um golaço. Mas 23 minutos depois, ainda no primeiro tempo, o Godoy Cruz empatou com o Andino num bate-rebate ali, numa bateção de roupa do Volpi, que acabou complicando a vida do goleirão. Na terça-feira também tivemos... na terça-feira, assim, ela foi de tropeços, né? Complicou muito a vida dos 3 times brasileiros que jogaram na terça-feira. Um desses times é o Fortaleza, que empatou em casa com o Atlético Bucaramanga. Eu até achei que o Fortaleza iria vencer com tranquilidade, mas acho que acabou gastando seus gols no Campeonato Brasileiro e no próprio jogo da Copa Libertadores contra o Colo-Colo. Ficou no 0, também se segurou, conseguiu se segurar com o Atlético Bucaramanga, vai jogar ali a partida da sua vida no último jogo contra o Racing na Argentina. Tem tudo para conseguir, tem qualidade para conseguir ali um pontinho, quem sabe brigar por uma bola e sair com a vitória. Mas vai precisar jogar bola porque está devendo realmente ainda esse ano, não engatou. Quando a gente achou que ia engatar, teve esse tropeço dentro de casa, o que complicou um pouquinho a vida do time para brigar por uma classificação. Poderia ter saído classificado já desse confronto com o Atlético Bucaramanga, mas tem um empate. Agora, no último jogo, enfrenta o líder do seu grupo, que é o Racing. Quem sabe vence, né, e consegue até assumir essa liderança do seu grupo. Na terça-feira também o Vasco perdeu para o Lanús, lá na Argentina, por 1-0 na estreia do Fernando Diniz à frente da equipe vascaína. Um jogo marcado por alguns toques ali do Diniz, né? O Vasco saindo jogando desde o goleiro, toque de bola envolvente, só que pouca objetividade, pouca criação ofensiva, né? Coisa que a gente é um pouco normal até nos times do Fernando Diniz, é um time que se envolve pouco com o ataque, né? Consegue sair jogando, tendo jogadas criativas bem interessantes, só que não aproveita na frente. Então o Vasco precisa encontrar esse equilíbrio urgente, porque vai ficando praticamente de fora da Copa Sul-Americana, vai precisar vencer o último jogo em casa. Eu acho que até favorito também, assim como o Grêmio, para vencer esse jogo, mas precisa jogar bola e com o novo técnico a cobrança já permanece alta. Era uma derrota provável, tá? Era um tropeço ali já calculado, na minha opinião, do Vasco contra o Lanús, mas vai ter que brigar, não busca mais a primeira liderança, né, a liderança do grupo, que fica com o próprio Lanús, mas vai precisar jogar bem para vencer o último jogo e aí, quem sabe, sair com essa vitória importante, colocando o time na zona de classificação da Copa Sul-Americana, para repescagem, aliás, da Copa Sul-Americana. Na quarta-feira também, aí passando para os jogos agora de quarta-feira, tivemos alguns tropeços e alguns times já, né, carimbando ali as classificações para a próxima fase. O tropeço importante que a gente tem aqui, que vai dar uma emoção a mais na última rodada da Libertadores, é o Atlético Nacional, que venceu o Bahia na Colômbia por 1-0, né, gol do Viveiros no comecinho do segundo tempo. Foi um domínio absoluto do Atlético Nacional, apesar de terem poucas chances, mas questão de volume, de criatividade de chances, ficou realmente
para o Atlético Nacional essa boa vitória em casa, embolando o seu grupo, né? O Atlético agora é líder e já classificado, não perde mais a liderança. O Bahia vai visitar o Internacional no último jogo, precisa vencer para classificar, e o Internacional depende apenas de si. A gente vai falar do jogo do Inter. Então é um grupo que se embolou e um dos brasileiros ficará de fora, é inevitável, né? Um dos brasileiros ficará pelo caminho nessa última rodada da Libertadores, que vai acontecer daqui 2 semanas. Lembrando sempre que na próxima semana será a Copa do Brasil, não será Libertadores. Daí na outra semana sim, voltamos com a programação normal de Libertadores. Mas uma derrota ruim do Bahia, mas eu acho que se agrava mais por conta da derrota em casa para o Nacional. Eu acho que perder fora de casa para o Atlético Nacional estava super nos planos do Bahia, né? Era um tropeço que o Bahia talvez já contasse, mas perder em casa para o Nacional acho que foi o mais grave, né? O Nacional inclusive já está eliminado do seu grupo, não tem chance de classificação. O Fluminense venceu a União Espanhola, virou líder do seu grupo e já classificado para a próxima fase, depois de vencer por 2-0. Keno e Samuel Xavier fizeram os gols do Fluminense. Domínio absoluto do Flusão, mereceu vencer, criou tanto para realmente merecer essa vitória, até poderia ter sido com mais, né? Mais do que 2 gols nessa boa vitória em cima da União Espanhola. Também na terça-feira, o Botafogo venceu o Estudiantes em casa por 3-2, estava vencendo por 2-0, jogando até que razoavelmente, não estava também esbanjando muito na categoria, mas conseguiu ali com o volume de jogo fazer 2-0, com o Juan Cruz e Igor Jesus, os 2 centroavantes da equipe, mas acabou tomando 2 gols ali, quase que relâmpagos do Estudiantes, né, um de pênalti do Palácios, e depois o próprio atacante conseguiu fazer o segundo gol na partida. Empatava e complicava muito a vida do Botafogo, não deixava o time de fora da briga, né, mas complicava um pouquinho essa disputa no último jogo. E aí o Arthur no finalzinho conseguiu fazer um belo gol e dar números finais à partida. O Botafogo vence em casa, apesar de ainda não jogar bem. Ainda falta esse Botafogo desengatar e voltar a jogar pelo menos um futebol 1/10 menor do que no ano passado. Tá alguns degraus para trás do que foi apresentado no passado pra gente. Óbvio que as peças são diferentes, a qualidade é diferente, mas poderia estar apresentando futebol melhor se tivesse tido planejamento também, né? Fica essa bronca aí para a diretoria do Botafogo. Na quarta-feira também o São Paulo conseguiu a classificação em casa em cima do Libertad, saiu perdendo por 1-0, né, do Aguilar, ali o Aguilar fez o gol do Libertad do Paraguai, e o Luca acabou fazendo o gol de empate do São Paulo no finalzinho do jogo, com a explosão na torcida, que infelizmente acabou acontecendo um acidente muito grave no estádio do São Paulo, no Morumbis. Uma placa de ferro acabou caindo sobre a cabeça de um dos torcedores do São Paulo, né, sobre o pai e o filho, e ainda pegou num torcedor aqui de Ribeirão Preto também, que estava lá assistindo o jogo no Morumbis. Para mim, mostra mais uma vez que o caminho das reformas dos estádios, da manutenção já não é mais viável. Eu acho que há, sim, a urgência dos estádios mais antigos. Eu sei que há o glamour, há a questão da nobreza, da gente jogar nos estádios conhecidos pelo grande público, com ingresso acessível, mas cada vez mais está tendo essa necessidade das reformas, da construção de novos estádios, da readequação desses estádios, porque muitos, cara, não têm acessibilidade, não tem essa reforma, e, cara, isso para mim só mostra que o estádio do São Paulo tá caindo aos pedaços, entendeu? O Morumbi precisa de uma reforma urgente, de estrutura, de questão de cobertura, porque é um estádio que sofre com as chuvas, é um estádio que poderia receber muito mais torcedores, mas por conta de capricho de conselheiro, não consegue passar por uma reforma. É ruim isso para o São Paulo, é ruim isso para o time do São Paulo. Poderia estar com 90 mil pessoas, assim como o Monumental de Núñez lá. Poderia estar com 90 mil pessoas, poderia ter um anel inferior que chegasse mais próximo do gramado ou da pista de atletismo, fazer uma geral naquele estádio, né, igual tinha no Maracanã. Mas ainda a gente esbarra nos engravatados que não entendem nada de futebol e, pelo visto, não entendem nada ainda de primeiros socorros. Foi uma vergonha o que foi relatado pelo filho do homem acidentado, né, no estádio do Morumbis, que teve que passar. Sim, se você não tem estômago, cara, eu recomendo você pular um pouquinho essa parte que eu vou descrever o que ele contou. Ele teve que passar o sangue do próprio pai no rosto, no corpo, invadir o gramado para pedir ajuda porque não estava recebendo ajuda suficiente. Eu entendo que mais de 60 mil pessoas gritando, comemorando o gol e etc., mas falta
capacidade, falta atendimento. O estádio do São Paulo já passou por muitas coisas fatais, né? Jogadores morrendo dentro de campo, torcedores se machucando, parte de arquibancada cedendo, alambrado, né? Já aconteceu isso no jogo de Libertadores, inclusive, do próprio time do São Paulo. Então, assim, cara, precisa ter um atento maior a torcida ali, a diretoria do São Paulo com essa questão. Senão, cara, vai ter que entrar o Ministério Público e interditar o Morumbi por conta de questão de estrutura, de segurança. Não há segurança para você ir no Morumbi hoje, com essas placas caindo, com alambrados caindo, com essa questão toda envolvendo. O São Paulo só faz reformas pós-acidentes, pelo visto, não faz coisas estruturais, e é um estádio que recebe 100 mil pessoas num show, que durante um final de semana de shows recebe 350 mil pessoas. Olha a probabilidade de um acidente catastrófico acontecer em datas assim. Mas enfim, fica nesse empate, o São Paulo com um time bem mexido, joga mal, mereceu perder para o Libertad, vai jogar o último jogo inclusive sem o Alisson, que fez uma atitude infantil, né, quase fratura a perna do jogador paraguaio, e o São Paulo agora joga o último jogo buscando ali uma classificação ok dentre as melhores campanhas da Libertadores. Na quarta-feira também tivemos a primeira vitória do Cruzeiro na Copa Sul-Americana, venceu de virada o Palestino por 2-1, como eu falei, saiu perdendo com o gol do Ariel Martínez ainda no primeiro tempo, no comecinho. O Cruzeiro, completamente reformulado, né, cheio de peças reservas, jogadores molecada jogando. Bolassi fez o primeiro gol, né, o gol de empate do Cruzeiro nessa partida. O Gabriel conseguiu fazer o gol da virada no finalzinho. É uma vitória que não serve de nada, é uma vitória protocolar, é mais para o Cruzeiro terminar de forma digna a Copa Sul-Americana. Também na quarta tivemos a primeira vitória do Vitória na Copa Sul-Americana, uma história muito bacana, né? O time foi lá no Uruguai, venceu o Cerro Largo, que tinha vencido o próprio Vitória no Barradão. Agora a emoção fica para o último jogo, já que o Vitória vai visitar o Universidade Católica e precisa vencer para classificar, não dá mais para classificar em primeiro, vai para repescagem, e cara, com essa vitória dá uma moralzinha, dá uma confiança a mais no time, que tomara que consiga essa vitória. Seria uma história muito bacana para contar aqui para vocês. É um time que perdeu apenas um jogo, empatou os outros 3 jogos e conseguiu vencer no quinto jogo essa vitória importante, né, no Uruguai, no estádio Centenário, um palco um dos grandes palcos do futebol sul-americano. Na quinta-feira, quem também venceu no Uruguai foi o Inter. O Inter venceu o Nacional do Uruguai por 2-0. Isso, como eu falei, embolou demais o grupo do Bahia, no grupo da morte dessa Libertadores. O Inter ultrapassa o Bahia, joga o Bahia para a terceira colocação, assume a segunda colocação na zona de classificação. Para o Bahia, não seria de todo mal ir para a Sul-Americana. Tá? Eu acho que o time tem capacidade para ir longe na Sula, se manter o foco, se conseguir jogar essa bola que está jogando na Libertadores. Óbvio que há tropeços, mas são pequenos comparados ao futebol que o Bahia apresentou nessa Libertadores. Pode ir longe sim na Sul-Americana, mas vai precisar manter o foco para buscar o título, para buscar a classificação, as classificações conforme as fases forem passando. Mas o Inter consegue vencer muito bem o Nacional, 2-0, né? Ricardo Matias fez no finalzinho do primeiro tempo, e o Aguirre no finalzinho do segundo tempo ampliou a vantagem do Inter, que dominou muito facilmente ali o Nacional, mesmo jogando no Uruguai. Foram poucas chances do Nacional na partida, o Inter conseguiu dominar de questão de posse de bola, questão de domínio de marcação, etc. O Inter foi muito bem contra o Nacional no Uruguai. Quem também foi muito bem foi o Palmeiras, que venceu o Bolívar por 2-0. Dessa forma, nenhum outro clube pode alcançar mais o Palmeiras como melhor campanha geral da Libertadores. Vai disputar todos os jogos em casa, caso chegue até a semifinal, e na final vai ter mais ingressos disponíveis no seu jogo. Murilo e Facundo Torres fizeram os 2 gols do Palmeiras dentro de 12 minutos de jogo. O Palmeiras teve 30 minutos ali de amplo domínio e volume de jogo mesmo, né, encurralando o Bolívar contra o seu próprio gol. Depois o jogo esfriou um pouco mais, né? O Palmeiras está bem mexido nesse jogo, não foi com todos os titulares à disposição, o Estevão sequer estava no banco de reservas, mas foi um bom jogo do Palmeiras, tá? Eu acho que gostei do que eu vi, no limite do possível, no limite do que os jogadores queriam, no limite do desgaste físico, foi uma partida muito boa. Tá? Não foi um time que tomou susto, não foi um time que se expôs tanto, teve mais posse de bola ali, controle da partida, e mereceu vencer sim em casa e assumir essa liderança geral
da Libertadores. Vale ressaltar sempre, o Palmeiras tem 141 vitórias na Libertadores, enquanto o Corinthians tem 142 jogos. 141 vitórias do Palmeiras contra 142 jogos do Corinthians na Liberta. Falando de Corinthians, o Corinthians venceu fora de casa o Racing do Uruguai, o Racing da Shopee, por 1-0, o gol do Matheus Bidu no meio do segundo tempo. Um jogo horroroso do Corinthians, fraco mesmo, ruim, de pouca criação, de pouca qualidade na finalização. A gente já vai falar do Corinthians. Aliás, vamos engatar já no Corinthians, né, cara? E isso se passa muito pelo amadorismo que a sua diretoria passa, né? A gente vê o Corinthians de fora, eu que não sou corintiano, não torço para o Corinthians, vejo o Corinthians como uma baita de uma empresa, com uma ideia, com uma projeção, com possibilidade de se tornar uma empresa multimilionária, nível, nos âmbitos de vista ali do futebol, nível Real Madrid, Barcelona, um case europeu no futebol brasileiro por conta do tamanho da sua torcida, mas é administrado por duas crianças de 5 anos de idade, amadoras, que não têm capacidade para administrar um clube de futebol. É inadmissível que um dirigente de um clube aceite como patrocinador uma patrocinadora, uma empresa que esteja ligada ao primeiro comando da capital, como a VaiDebet estava, né, intimamente ligada a isso. Né? Você olha a cadeia de transação que a VaiDebet fez de R$1 milhão, ou enfim, de milhões de reais que ela fez, e no final dela, né, em uma das árvores ali de distribuição desse dinheiro sujo, que ela foi fazendo isso para esse dinheiro ficar limpo, foi como um projeto de limpagem do seu dinheiro, uma dessas raízes liga ao primeiro comando da capital, ao PCC. Para mim, eu acho isso inadmissível, não aceitaria que meu clube fizesse algo desse sentido, que estivesse ligado a algo dessa forma. Para mim é muito ruim isso para a imagem do Corinthians como empresa, como você projeta isso para um clube que vai vender, que projeta vender isso para alguma SAF, né? Isso joga contra o Corinthians e joga contra os seus torcedores, né? Enfim, contra todas as pessoas que gostam ou torcem do Corinthians. É ruim, cara, é amador, né? Óbvio que o Corinthians sai como lesado nessa história, mas para mim é inadmissível você, como dirigente de clube, não ir a fundo, não conhecer 100% da sua empresa que está ali fazendo uma proposta para você. A gente tem um exemplo do Palmeiras que na época estava ali flertando com uma outra empresa que estava meio suspeita, não fechou negócio na época que estava ali para renovar a Crefisa, né, no último contrato. É uma empresa que prometia mundos e fundos para o Palmeiras, e o Palmeiras foi atrás, não achou nada, referências dessa empresa, não fechou negócio. Permaneceu com a Crefisa, permaneceu numa era vencedora, com superávites e atrás de superávites, são 7 anos já fechado no verde. Eu falo do Palmeiras porque é o que dói no Corinthians, né? Ser comparado ao rival e ver que está atrás anos-luz do seu rival. Mas é isso, cara. Tomara que o Corinthians se reestruture, que se torne uma grande empresa, uma grande case no nosso futebol, porque eu acho que cada vez mais que a gente tiver case de sucesso no nosso futebol, na Série A do nosso futebol, cara, só vai engrandecer esse esporte tão amado por vários brasileiros aí, e vai tornar o futebol melhor para todo mundo. Mas o Corinthians vence, ainda tem chance de classificação, apesar que com esse futebol eu não coloco o time com grande chance de classificação não, tá? Tem tudo para perder do Huracan no último jogo. Ainda mais sendo na Argentina. O Flamengo venceu a LDU por 2-0, do gol do Léo Ortiz e do Luiz Araújo. Essa vitória o Flamengo assume a segunda colocação, mas vai precisar vencer o último jogo também em casa para classificar para a próxima fase. Como eu sempre falo, é favorito, tem futebol para isso, tem qualidade, tem um bom técnico, mas precisa vencer. Vai precisar chegar no jogo e vencer. É inevitável isso, mas foi uma noite do Flamengo que foi de tirar o chapéu. O time amassou e dominou a LDU do começo ao final da partida também. Teve ali 2 chancezinhas ali da LDU no jogo só. O Atlético venceu o Caracas por 3-1, mas não sem emoção, né? O Atlético sai na frente com um gol contra do Edet, depois consegue ampliar com o Coelho, e aí no segundo tempo, na única chance do Caracas na partida de pênalti do De Santis, num pênalti infantil do Caio Paulista em cima dos venezuelanos, o Caracas voltou para o jogo, mas, cara, assim, do começo ao final da partida também foi um domínio absurdo do Atlético, e no finalzinho conseguiu fazer o gol com o Rony,
coroando essa boa atuação. O Atlético depende só de si de classificar em primeiro, tem tudo para fazer isso. Então, assim, na quinta-feira, os brasileiros, exceto o Corinthians, que não vai bem em nenhuma competição comandada pela Conmebol, foram muito bem, né? Jogaram muito bem e mereceram suas vitórias em seus respectivos jogos e a projeção, quem sabe, de uma classificação para a próxima fase. Bom, meus queridos, vamos então agora falar, como eu já falei da VideBet aqui do Corinthians, já passei por esse assunto, vamos passar aqui pela linha cronológica da CBF. Cara, que isso, pelo amor de Deus. Bom, seguinte, saiu no dia 15, famosa ontem, né, quarta-feira, quinta-feira, que o desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tinha afastado o Edinaldo Rodrigues, até então presidente da CBF, do seu cargo. Ele não poderia mais exercer a sua função de presidente da Confederação Brasileira de Futebol. O magistrado, no caso, né, o Gabriel, meu xará, nomeou um dos vice-presidentes da entidade, o Fernando Sarney, como interventor. Né? Ele será o presidente da CBF ali, interino, digamos assim, o grande interino desse percurso, e determinou que ele deve, né, fazer novas convocações, né, convocar a galerinha para fazer novas eleições o mais rápido possível. Esse mais rápido possível se tornou nosso famoso 25 de maio, domingo, né, temos ali um pouquinho mais de uma semana para chegar a essa data, um dia antes da apresentação coletiva de imprensa, anúncio da nova convocação de Carlo Ancelotti, o nosso técnico italiano. Cara, para mim a maior contratação da história da CBF na questão de técnico, não houve, no momento de contratação de efetivação, técnico maior do que Carlo Ancelotti. É a maior contratação que a CBF pode fazer e é o maior vexame da história da CBF. Quando o mundo inteiro está te olhando com olhos atentos, sem piscar para você, acontece isso. O seu presidente é destituído do cargo por conta de um órgão público. E já fazia mais de hora, né, cara? Tava na hora já do Edinaldo Rodrigues dar um passeio aí, dar uma rodada, porque não era para ele ser diretor da CBF, burrada atrás de cagada, é impressionante o que ele fez. Mas bom, ele nomeou ali, né, o pleito vai ser no dia 25 de maio, um dia antes, como eu falei, da convocação, apresentação e convocação do Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira, e o edital vai ser publicado nesse sábado, dia 17, amanhã, né, e as chapas devem ser registradas entre os dias 18 e 20 de maio, entre domingo e terça-feira, e o período de mandato vai ser de 2025, esse ano, até 2029, provavelmente até maio de 2029, deve começar imediatamente até maio de 2029. Cara, que desastre de Confederação Brasileira de Futebol, cara, é impressionante. Olha lá, a convocação da Assembleia Geral é para a eleição dos seguintes cargos, vale ressaltar, presidente da CBF, os 8 vice-presidentes, né? Acho que é o cargo que tem mais vice, né? Impressionante. 3 membros efetivos do Conselho Fiscal e 3 membros suplentes do fiscal. Então são aí 11, 14, 15 cargos vão ser eleitos no próximo domingo. Essa decisão do judiciário na quinta-feira terminava. Tá, Sarney, em entrevista, disse que tá, isso aqui eu não vou ler. Participam da Assembleia Geral da CBF os presidentes das 27 federações com peso 3 no voto, dos 20 clubes da Série A, peso 2, e dos 20 clubes da Série B. Aí você liga o foda-se pra Série C e Série B, porque, né, pra que a CBF tem esses campeonatos, a não ser pra chutar e escorragar ao longo de todo o ano, né? É isso que a CBF faz. Possíveis candidatos, a gente trabalha com nomes, né, igual o conclave. A gente vai pensando aqui nos nomes que podem surgir como cargos ali, como possíveis nomes para a próxima CBF. Presidente da CBF, no caso, né? Deixa eu ver. Não soltou os nomes, não. Mas aqui a gente tem um bom nome, tá? É o seguinte. Deixa eu ver aqui. Temos 2 grandes nomes ali, possivelmente como novos presidentes da Confederação Brasileira de Futebol.
Temos o nosso querido Samir Chaud, de Roraima, né, da Confederação de Futebol de Roraima. Ele tem 41 anos, é o segundo mais novo entre os presidentes das confederações, perdendo apenas para o Felipe Feijó, de Alagoas, que tem 33. Ele faz parte dessa questão de renovação e etc., eu acho super viável, mas assim, entendam comigo, eu acho que no momento a gente precisa muito mais de um presidente de reestruturação, um presidente que vá pegar a CBF e reorganizar ela como uma grande entidade, um grande órgão público que a gente não tem no futebol brasileiro. Nesse caso, eu coloco o senhor Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, como grande candidato a assumir essa cadeira. Eu acho que o que ele fez com o Campeonato Paulista na questão de reestruturação de verba, de finanças, de transmissão de jogos, de readequação desse campeonato para o século XXI, é de longe o melhor campeonato estadual que a gente tem hoje, é o Campeonato Paulista. De questão de estrutura, de questão de divisão de jogos, sempre se adequando perfeitamente ao campeonato, ao calendário do futebol brasileiro. Então, assim, eu acho que é a melhor, né, é o mais viável para o momento. Óbvio que a gente está falando aqui do Samir, né? Samir, ele pode assumir, não acho que seja ruim também não. Um menino novo pode ser que assuma com um bom pleito aí, né? Um bom período de mandato. Só que eu acho que a gente precisa mais de uma questão de reestruturação mesmo, e eu acho que o nosso querido Reinaldo está de bom tamanho nisso para fazer essa função. Não sei vocês. Quem você acha que devem assumir? Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista de Futebol, ou o nosso querido Samir Chaud, da Federação Paulista de Roraima? O que vocês acham aí? Deixa nos comentários. Um forte abraço, com Deus, até o próximo vídeo. Falou!